A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos mergulhar em uma das mensagens mais poderosas das Escrituras. Se você chegou aqui, não foi por acaso. Deus tem uma palavra viva para o seu coração. Antes de começarmos, escreva aqui nos comentários: eu recebo esta palavra. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e libera bênção sobre a sua vida. Agora, abra seu coração, porque o Espírito Santo vai falar profundamente com você através desta mensagem. Convido a todos para abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, versos 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Até aqui, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, pedimos a tua orientação para a compreensão da tua palavra. Guia-nos neste tema tão difícil e sensível para os nossos dias. Oramos por aqueles que, de alguma forma, estão enfrentando situações em que esse assunto está no centro. Ajuda-nos a sermos fiéis à tua palavra em tudo. Em nome de Jesus, amém. Os 2 versículos que lemos fazem parte do argumento do apóstolo Paulo no capítulo 1, onde ele explica por que quer pregar o evangelho na Espanha. A razão é que todo o mundo pagão está condenado diante de Deus. Não há inocentes, nem mesmo aqueles que nunca ouviram o Evangelho ou a lei de Moisés, because Deus se revelou a essas pessoas primeiro pela consciência e depois pela criação. Tanto pela consciência quanto pela criação, deveríamos saber que há um Deus santo, justo, reto, distinto da natureza, a quem devemos dar glória e render graças. Entretanto, a humanidade desprezou esse conhecimento de Deus, sufocou a semente do conhecimento que está no coração e voltou-se para os ídolos, criando deuses à sua própria imagem e semelhança. Como castigo por essa rejeição, Deus entregou a humanidade aos seus próprios desejos e paixões. Tiradas as travas e os freios, a humanidade se precipitou ainda mais na imoralidade, na violência e na perversão de seus caminhos. Aqui, Paulo aponta uma dessas consequências do abandono de Deus. Quando Deus abandona a humanidade às suas paixões, uma das evidências é justamente a inversão da ordem natural na área da sexualidade. Paulo diz que, sem a graça de Deus para controlar o coração humano, os homens perverteram a ordem natural das coisas, desonrando o próprio corpo. Ele aponta o lesbianismo e o homossexualismo masculino como evidências concretas dessa entrega de Deus. Nos versos 26 e 27, essas práticas são apresentadas como expressão do juízo de Deus sobre a cultura dos dias de Paulo. Quando fazemos a transposição para o nosso tempo, também vemos esses mesmos sinais indicando a ira de Deus sobre a nossa própria cultura e sociedade. Portanto, o tema desta mensagem, com base nos versos 26 e 27, é este: quando Deus entrega os homens às suas paixões infames. Paulo diz no verso 26 que as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, o que descreve o lesbianismo. E no verso 27, ele afirma que os homens fizeram o mesmo, deixando o contato natural com a mulher e se inflamando mutuamente em sua sensualidade, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Estamos diante de um dos assuntos mais sensíveis e polêmicos dos nossos dias, a questão da homossexualidade. Por homossexualidade, podemos entender não apenas a atração e o sentimento entre pessoas do mesmo sexo, mas também as relações sexuais entre elas. Por que esse assunto tem ganhado tanta visibilidade e força na nossa época? Em primeiro lugar, porque o chamado movimento gay se organizou de forma intensa nas últimas décadas e assumiu uma militância que antes não existia. Ao longo da história,
Sempre houve pessoas que se sentiram atraídas por outras do mesmo sexo e que mantiveram relações assim. Há relatos disso em culturas antigas, mas o que é relativamente recente no mundo ocidental é a organização de um movimento que busca não apenas que esse tipo de relação seja tolerado, mas que seja visto como normal, aceitável e até desejável. Esse movimento tem ganhado cada vez mais a adesão de políticos, artistas, formadores de opinião, professores e intelectuais e tem influenciado a mídia, a política, a cultura e a opinião pública. Esse ativismo também entrou nos meios acadêmicos. Muitos estudiosos defendem, por exemplo, a ideologia de gênero, segundo a qual os gêneros seriam construções sociais e não algo enraizado na criação de Deus. Chega-se ao ponto de defender várias identidades sexuais diferentes, não apenas homem e mulher. A confusão que isso gera é enorme. Até aqui, os cristãos poderiam dizer: isso é uma questão entre a pessoa e Deus. Respeitamos as escolhas que cada um faz. E, de fato, nós respeitamos as pessoas, amamos as pessoas, não queremos persegui-las. Mas a questão é que o movimento ativista, como movimento organizado, tem avançado em ataques cada vez mais ousados contra o cristianismo, a família e os padrões morais que se formaram em culturas influenciadas pela fé cristã. Uma das estratégias tem sido rotular qualquer pensamento contrário como discurso de ódio. Se um cristão disser: eu não concordo com a prática homossexual, ele já é rotulado de homofóbico. Não se permite nem que a pessoa diga com respeito: na minha opinião, com base na Bíblia, isso é errado. O simples fato de discordar é classificado como ódio. Outra estratégia tem sido culpar o cristianismo pela perseguição e pela violência contra homossexuais, alegando que, ao considerar a prática homossexual errada, a Igreja provocaria nos seus membros um desejo de combater isso até com violência. Ora, esse não é o ensino de Cristo, não é o espírito do Evangelho. Crimes de ódio, assassinatos e agressões não representam a fé cristã bíblica. Mesmo assim, a mídia muitas vezes escolhe a forma de noticiar os fatos de modo a reforçar essa narrativa. Se um homossexual sofre algum tipo de agressão, rapidamente é rotulado como crime de homofobia, mesmo quando os fatos não estão totalmente claros ou quando aquilo não tem relação com fé cristã alguma. Isso tudo ajuda a pintar o cristão como inimigo público. Mas, recentemente, há tentativas explícitas de criminalizar a opinião, criando leis que proíbam igrejas de ensinarem o que creem sobre esse tema. Já houve projetos de lei tentando impedir que se pregue sobre homossexualidade, a não ser estritamente dentro do templo e sem qualquer divulgação externa. Se isso passasse, um sermão como este não poderia ser transmitido pela internet, por exemplo. Esses projetos encontram resistência porque a Constituição garante liberdade de crença, de consciência e de religião. Ainda assim, a pressão continua. Há uma tentativa constante, organizada e persistente de silenciar a voz da Igreja quando ela afirma o que a Bíblia ensina sobre sexualidade. Ao mesmo tempo, infelizmente, muitas igrejas ao redor do mundo têm cedido a essa pressão. Algumas denominações históricas em países do Ocidente já passaram a considerar a prática homossexual como normal e aceitável. Primeiro, passam a dizer que não há problema algum na prática. Depois, aceitam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em seguida, ordenam pastores e líderes assumidamente homossexuais. Também surgiu a chamada teologia inclusiva, que tenta reinterpretar a Bíblia para afirmar que Deus não condena a prática homossexual. Esses teólogos dizem que passagens como Romanos 1 foram mal compreendidas, que Paulo estaria condicionado pela cultura de sua época, que hoje temos mais conhecimento e que não caberia mais falar em pecado nessa área. Chegam a distorcer passagens como a amizade entre Davi e Jonatas, dizendo que ali haveria um relacionamento homoafetivo, apenas porque Davi declara que o amor de Jonatas era melhor do que o amor de algumas mulheres.
Também interpretam de forma equivocada cenas como aquela em que João reclina a cabeça no ombro de Jesus, como se houvesse ali qualquer conotação sexual. Isso é forçar violentamente o texto bíblico. Um dos efeitos colaterais dessa militância foi estragar a beleza da amizade entre pessoas do mesmo sexo. Houve um tempo em que duas amigas podiam andar de mãos dadas sem levantar suspeita, e em que amigos podiam se abraçar e demonstrar carinho fraternal sem que ninguém enxergasse malícia. Hoje, qualquer gesto de afeto entre dois homens ou duas mulheres já é interpretado com desconfiança. Depois de olhar esse cenário, a pergunta central para nós, cristãos que creem na Bíblia, é: como devemos encarar a questão da homossexualidade? Qual é a posição bíblica? O que diz, de fato, o texto que temos diante de nós? Romanos 1, 26, 27. Antes de expor o texto, é importante esclarecer alguns pontos sobre o que Paulo não está dizendo aqui. Primeiro, alguns afirmam que Paulo estaria apenas refletindo o preconceito da sua época quando os homossexuais eram perseguidos. Dizem que, como Paulo era humano, ele foi condicionado pela mentalidade de seus dias e que, por isso, suas palavras não valeriam para nós hoje. Mas essa alegação não bate com a história. O mundo greco-romano, em que Paulo viveu, não condenava a prática homossexual como nós imaginamos. Ao contrário, ela era bastante comum. Na cultura grega, havia inclusive uma espécie de idealização de relações entre homens. Disse que vários imperadores romanos tiveram práticas homossexuais e que a pederastia, o relacionamento de homens com jovens, era vista com naturalidade em certos ambientes. Ou seja, Paulo não está repetindo um preconceito da época. Ele está indo contra o espírito da época. O pensamento dominante aceitava a prática. Era o povo de Deus, uma minoria, que destoava dessa mentalidade. Paulo, portanto, não fala aqui como alguém preso à cultura, mas como alguém guiado pela revelação de Deus, confrontando a cultura. Outros argumentam que Paulo estaria se opondo apenas à prostituição cultual, aquelas práticas ligadas a cultos pagãos em que havia prostitutos e prostitutas ligados ao templo. Mas quando olhamos o texto, não encontramos nenhuma indicação de que ele esteja restringindo sua crítica a esse tipo específico de prática. Ele fala de homens com homens e mulheres com mulheres, de forma ampla. Há ainda os que dizem que Paulo se refere apenas à pederastia, ou seja, relações entre homens e meninos, mas, novamente, o texto não diz isso. Ele menciona mulheres com mulheres e homens com homens, sem limitar a idade ou o contexto. Outros dizem que ele critica apenas relações abusivas e violentas, mas permite relações homossexuais, fiéis e amorosas. Mais uma vez, essa distinção não está no texto. Paulo fala da prática em si, sem qualificá-la como abusiva ou consensual. Quando lemos Romanos 1, 26, 27 de forma simples, no contexto, entendemos que Paulo está tratando da prática homossexual em geral, tanto feminina quanto masculina. Ele não está destacando um tipo especial, mas englobando todo tipo de relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Como Paulo considera essa prática? Em primeiro lugar, ele a vê como algo antinatural, contrário à ordem estabelecida por Deus e, portanto, pecaminoso. No verso 24, ele diz que Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Ao falar de desonrar o corpo, Paulo está dizendo que o corpo está sendo usado de maneira indigna, imprópria, fora do propósito para o qual Deus o criou. No verso 27, ele descreve a prática como uma inflamação na sensualidade. Ele diz que os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, homens com homens. Essa palavra indica um desejo tão intenso que a pessoa se sente como que consumida por um fogo interior. O problema aqui não é apenas a intensidade do desejo, mas o alvo para o qual ele é dirigido. O homem foi criado para se unir sexualmente à mulher dentro do casamento.
Quando ele direciona esse desejo a outro homem, está desviando a ordem estabelecida por Deus. A mesma lógica vale para a mulher. Paulo também chama a prática de torpeza, um ato vergonhoso, indecente, e ainda afirma que aqueles que a praticam recebem em si mesmos a merecida punição do seu erro. Há, portanto, um juízo de Deus já se manifestando na própria experiência de quem caminha por esse caminho. Não há como, tomando o texto seriamente, negar que a Bíblia apresenta a prática homossexual como pecado. Não é possível torcer essa passagem sem violentar seu sentido mais imediato e claro. Alguém pode perguntar, mas Paulo não está sendo incoerente com o Antigo Testamento? Lá em Levítico fala que o homem que se deitar com outro homem comete abominação e deve ser apedrejado. Se não apedrejamos hoje, por que ainda considerar a prática errada? A resposta está na distinção entre a lei moral de Deus e a lei civil dada especificamente para a nação de Israel. As penalidades civis, como apedrejamento de adúlteros, feiticeiros e outros, faziam parte da legislação de um povo específico, numa teocracia, num determinado momento da história da redenção. Quando chegamos ao Novo Testamento, vemos que essa lei civil não é transportada para a igreja. A igreja não é uma nação com território, exército e poder judicial. Ela é um povo espalhado entre as nações, chamado a pregar o evangelho e não a aplicar penas civis. A lei moral de Deus, porém, permanece. O mandamento "não adulterarás" continua válido. A proibição de práticas sexuais ilícitas, adultério, prostituição, fornicação, homossexualidade, permanece. O que mudou foi a forma de punição civil, não o juízo moral de Deus. Por que então a prática homossexual é errada? Paulo responde dizendo que ela é contra a natureza. No verso 26, ele afirma que as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. No verso 27, diz que os homens deixaram o contato natural da mulher. Ou seja, natural, segundo a criação, é o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Quando Deus criou o mundo, ele fez um homem e uma mulher. E nesse primeiro casal, estabeleceu o padrão da sexualidade. Um relacionamento heterossexual, monogâmico, dentro da aliança do casamento. Qualquer coisa fora disso, seja adultério, fornicação ou prática homossexual, é uma distorção, uma perversão da ordem criada. Paulo reforça essa ideia usando termos muito fortes. Na língua original, ele fala de fêmeas e machos, enfatizando a dimensão biológica da criação. Deus criou macho e fêmea. A Bíblia não trabalha com a ideia de que alguém nasce biologicamente de um jeito, mas por dentro é outra coisa. A grande questão do texto é: de onde vem essa mudança? Por que pessoas vão por esse caminho? Paulo não pretende fazer aqui uma análise psicológica ou sociológica detalhada. Ele aponta para a raiz espiritual, o coração humano. No verso 26, ele fala de paixões infames. No verso 24, da concupiscência do coração. Essas coisas brotam de um coração já corrompido pelo pecado. Quando Deus, em juízo, entrega o homem aos próprios desejos, essas paixões que estavam no coração passam a se expressar no corpo de forma desenfreada. A homossexualidade, assim, é vista aqui como resultado da corrupção do coração humano, agravada pela retirada dos freios da graça comum de Deus. Sabemos, no entanto, que existem fatores externos que podem influenciar o processo. Educação dos pais, ambiente familiar, abusos sofridos, exposição à cultura e à mídia, ideologias ensinadas nas escolas, modelos distorcidos de masculinidade e feminilidade, lares desestruturados, ausência de um pai presente, confusão de papéis dentro de casa. Em alguns casos, pessoas apontam, inclusive, abusos na infância como um marco importante em sua história. Tudo isso é real e não pode ser ignorado. Mas, biblicamente, nada disso anula a responsabilidade humana diante de Deus. No fim, o problema fundamental é espiritual, o coração afastado do Criador. Diante disso, o que o texto nos ensina em termos práticos?
Primeiro, que sexo e gênero são definidos biologicamente. Deus criou macho e fêmea. O papel da família e da sociedade é ajudar cada criança a amadurecer dentro da identidade que Deus já lhe deu ao nascer. Segundo, que a prática homossexual não é apresentada na Bíblia como algo neutro, mas como pecado, como desvio da ordem criada por Deus. Terceiro, que a ampla aceitação e promoção da prática, em escala cultural, é vista por Paulo como evidência do juízo de Deus sobre uma geração que rejeitou o conhecimento de Deus. Quarto, e muito importante, a perdão e libertação no Evangelho. Em 1 Coríntios 6, Paulo diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, Paulo conhecia pessoas que viveram nessa prática, mas foram lavadas, santificadas e transformadas pelo poder de Cristo. A mensagem da Bíblia não é: você está condenado para sempre e não há saída. A mensagem é a perdão, a restauração, a nova vida em Jesus. Isso nos leva a algumas aplicações pastorais. Primeiro, a homossexualidade não é apresentada na Bíblia como o pior de todos os pecados, nem como um pecado sem perdão. Sempre que a Escritura trata desse tema, ela o coloca numa lista junto com outros pecados sérios: adultério, prostituição, idolatria, embriaguez, avareza e assim por diante. É errado a igreja tratar a prática homossexual como se fosse o auge da depravação e, ao mesmo tempo, fechar os olhos para outros pecados sexuais. O homem que trai a esposa, a moça que se deita com o namorado, o jovem viciado em pornografia, todos precisam ser igualmente chamados ao arrependimento. Segundo, homofobia, violência e ódio contra pessoas homossexuais não combinam com o Evangelho. Rejeitamos qualquer agressão física ou verbal praticada simplesmente porque alguém se identifica como homossexual. Não é assim que a Bíblia nos manda lidar com o pecador. O chamado bíblico é a verdade em amor, a firmeza doutrinária com misericórdia e mansidão. Terceiro, uma palavra aos cristãos que lutam com tentações nessa área. É mais comum do que se imagina haver dentro da igreja pessoas que creem em Cristo, desejam agradar a Deus, mas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Elas sofrem, lutam, choram, muitas vezes em silêncio. Você precisa entender a diferença entre tentação e pecado consumado. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder, alimentar a fantasia, cultivar o desejo, planejar e praticar aquilo que Deus proibiu. Todos nós somos tentados em diferentes áreas. Alguns na área da homossexualidade, outros na cobiça heterossexual, outros na avareza, no orgulho, na mentira. A tentação pode bater à porta do seu coração, mas, em Cristo, você não é obrigado a abrir essa porta. Não podemos impedir que o passarinho pouse na cabeça, mas podemos impedir que ele faça ninho. Pensamentos surgem, desejos aparecem, mas pela graça de Deus, podemos dizer não, rejeitar, fugir do pecado, buscar ajuda, orar e vigiar. Se você é um crente em Jesus e luta com tentação nessa área, não se desespere. Essa luta não significa que Deus te abandonou, nem que você está automaticamente condenado. Significa que você está numa batalha espiritual, como todos nós, e que precisa se apegar ao Senhor, buscar a palavra, a oração, a comunhão, o aconselhamento e, se necessário, ajuda pastoral ou profissional séria. Quarta aplicação: uma palavra para quem já está envolvido na prática homossexual. A mensagem para você é a mesma que pregamos a qualquer pessoa envolvida em pecado sexual.
Arrependa-se, creia em Cristo, busque perdão, restauração e uma nova vida em obediência à vontade de Deus. A graça de Deus é suficiente para perdoar, limpar e transformar. Mas é necessário reconhecer o pecado, confessá-lo e desejar mudança. Quinta aplicação, talvez a mais dolorida. Uma palavra aos pais que têm filhos nessa situação. Muitos pais sofrem intensamente quando um filho se assume como homossexual ou manifesta fortes tendências nessa direção. Cada caso é único, mas quero compartilhar um princípio geral. Na minha juventude, não nesse pecado específico, mas em outros, dei muito trabalho à minha família. Fui rebelde, cometi coisas das quais hoje tenho vergonha. Mas eu tinha uma mãe que orava por mim e um pai que, embora discordasse totalmente das minhas atitudes, nunca fechou a porta da casa para mim. Eu sabia que eles não aprovavam meu caminho, isso era claro. Mas também sabia que eles me amavam, que oravam por mim e que eu tinha um lar para onde voltar. Quando Deus abriu meu coração e me trouxe ao arrependimento, meus pais me receberam com alegria. Por isso, meu conselho aos pais é: não fechem o coração para o seu filho. Você pode deixar muito claro que não concorda com o caminho que ele escolheu. Você pode explicar com firmeza e amor o que a Bíblia ensina. Mas faça isso sem ódio, sem desprezo, sem expulsá-lo do seu coração. Diga ao seu filho: eu não concordo com isso. Você sabe o que eu creio, mas você continua sendo meu filho. E eu vou amar você, vou orar por você e vou estar aqui por você. Isso não significa concordar com o pecado, nem permitir qualquer comportamento dentro de casa que viole os princípios que você, como cristão, defende. Há limites, regras, horários e padrões que precisam ser mantidos. Mas a porta do coração não precisa ser trancada. Quem sabe um dia o Espírito Santo use justamente o amor paciente e firme de um pai ou de uma mãe para quebrar o coração daquele filho e trazê-lo de volta. Quando ele olhar ao redor e perceber tanta rejeição, tantos olhares de desprezo, talvez se lembre: apesar de tudo, meu pai e minha mãe ainda me amam e oram por mim. Deus pode usar isso de maneira poderosa. Que o Senhor nos dê graça para lidar com esse tema com fidelidade à verdade e coração cheio de misericórdia. Que Ele nos guarde da arrogância espiritual, lembrando que aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Oremos. Pai querido, pedimos a Tua misericórdia. Perdoa-nos pelas vezes em que não soubemos tratar com amor pessoas que lutam nessa área. Oramos pelos pais que têm filhos nessa situação. Oramos pelos jovens e adultos que enfrentam tentações e confusões na sua identidade. Dá-nos graça para vigiar e orar, para não cair em tentação. Tem misericórdia do nosso país. Preserva, Senhor, a liberdade de consciência, de expressão e de religião, para que possamos continuar anunciando a Tua verdade com amor. Que sejamos uma igreja que é sal da terra e luz do mundo. Graças te damos pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém.